Israel está em guerra. Israel, junto com os Estados Unidos, eliminaram a cabeça do povo terrorista no Irã. E no Judacation de hoje, vamos expor como um relatório que deveria condenar as comunidades judaicas na Judéia e Samaria pode ter acabado de revelar um crescimento sem precedentes. Estamos analisando os enormes novos projetos de infraestrutura que estão mudando o mapa na prática e um feito histórico da Embaixada dos Estados Unidos que sinaliza uma mudança dramática. Os números estão aí, as estradas estão sendo pavimentadas, a mensagem é clara. Fique ligado no Judacation, é a seguir. Bem-vindo de volta a um Judacation muito especial aqui na JNS TV. Meu nome é Josh Heston, correspondente da JNS TV. Israel está em guerra. Antes de falarmos sobre tudo relacionado à Judéia e Samaria, precisamos falar sobre as atuais operações Israel-Estados Unidos, chamadas de Leão Rugindo por Israel e Fúria Épica pelos Estados Unidos. O mundo está melhor hoje com a morte do líder iraniano Ali Khamenei. Khamenei foi responsável pela morte de milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, incluindo israelenses e americanos. E claro, ele massacrou dezenas de milhares do seu próprio povo. Portanto, não é surpresa que houve celebrações e fogos de artifício ontem à noite em Teherã, já que talvez as pessoas lá agora tenham uma vida melhor. Enquanto isso, vamos orar pelo bem-estar dos nossos corajosos soldados das FDI que nos protegem por terra, ar e mar. E vamos orar pelo bem-estar do povo israelense sob ataque aqui na frente interna. Agora vamos focar na Judéia e Samaria. Uma das principais notícias desta semana. A organização Paz Agora divulgou um relatório este mês intitulado Resumo de um ano de terror, expulsão e anexação 2025 nos assentamentos. Caso você não tenha percebido, não é segredo que a Paz Agora se opõe à presença judaica em um lugar chamado Judéia e Samaria. Toda a existência deles como organização ou movimento, talvez, é para se opor aos judeus vivendo em nossa antiga terra ancestral. Mas aqui estão os que eles chamam de dados-chave para 2025 nos chamados assentamentos. Houve 86 novos postos avançados, incluindo 60 fazendas agrícolas. Isso dá uma média de 1 a 2 postos avançados por semana que foram estabelecidos. 54 novos assentamentos oficiais aprovados por decisões do governo. 27,940. Conselho Superior de Planejamento aprovou 27.941 unidades habitacionais, 9,620. 9.629 unidades habitacionais, incluídas em licitações de assentamentos. 27 novos assentamentos receberam áreas de jurisdição municipal. Então, pessoal, enquanto eles se incomodam com essas estatísticas, agradeço publicamente ao Paz Agora por divulgar esses números impressionantes. Está tudo tão conciso e organizado. E o que as estatísticas mostram? Mais comunidades judaicas, mais bairros judaicos, mais casas judaicas. Tudo isso parece uma ótima notícia. O relatório, então, diz que 1.269 estruturas palestinas foram demolidas na área C por falta de licenças de construção. E, aliás, qual é o problema de derrubar construções ilegais? Eles admitem que os números dessas estruturas vêm dos dados do OSHA. O OSHA, claro, é o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos chamados assuntos humanitários. O relatório acrescenta que houve 1.828 incidentes de supostos ataques de colonos, resultando em lesões corporais ou danos à propriedade. Novamente, esses são dados do OSHA. Eles afirmam que 9 palestinos foram mortos por colonos e 838 ficaram feridos. O relatório também diz que 22 comunidades palestinas foram total ou parcialmente deslocadas devido ao que eles chamam de violência de colonos. Isso, de acordo com a organização B'Tselem. Deixe-me acrescentar, a organização extremista anti-judaica B'Tselem. Mas vamos voltar e discutir as estatísticas do OSHA. O que é importante lembrar é o que o OSHA considera como suposta violência de colonos. Se um terrorista é morto por soldados da IDF ou forças de segurança enquanto tenta assassinar judeus, isso é chamado de violência de colonos. Se um judeu visita o Monte do Templo em Jerusalém, o local mais sagrado de todo o judaísmo, adivinha como isso é chamado?
Acertou, violência de colonos. Então, antes de acreditar em relatos que desumanizam centenas de milhares de israelenses leais, pacíficos e que servem ao exército, certifique-se de conhecer os fatos. Certifique-se de conhecer a fonte das estatísticas. Fico feliz que a Paz Agora admitiu de onde tiraram seus números. Assim podemos entender que há mais do que aparenta. E mais uma vez, enquanto a Paz Agora está incomodada com as últimas estatísticas sobre casas e bairros judaicos na Judéia, acredito que esses números devem, sem dúvida, ser celebrados. Seguindo em frente, mais algumas notícias positivas nesta semana. Segundo a Arutz Sheva, Notícias Nacionais de Israel, o ministro das Finanças e ministro do Ministério da Defesa, Bezalel Smotrich, junto com a ministra dos Transportes, Miri Regev, e de Binyamin, o governador regional e presidente do Conselho Yeshá, Israel Gans, inaugurou o início das obras para pavimentar a nova estrada. Ela se chama Rota 45. Agora, a Rota 45 é um dos projetos de infraestrutura mais significativos nas áreas de Jerusalém e Binyamin nas últimas décadas e está projetada para mudar a situação do transporte em toda a região. De acordo com o plano, a nova estrada vai conectar a região leste de Binyamin com a Rota 443, reduzindo o tempo de viagem entre Shar Binyamin e o centro de Israel em aproximadamente 15 minutos. Para quem faz esse trajeto todo dia, vocês sabem, 15 minutos faz uma diferença enorme. A rota, que começa em Shar Binyamin e leva até a Rota 443, inclui 4 pontes e um túnel próximo a Calândia. E é um projeto de engenharia complexo e avançado, destinado a permitir um fluxo de tráfego constante, seguro e eficiente. O investimento no projeto está estimado em cerca de 400 milhões de shekels, como parte de grandes investimentos em infraestrutura de transporte que fortalecem a presença judaica na região e a conectam à rede nacional de transporte. Muito importante. Agora, há várias questões em jogo aqui. Em primeiro lugar, isso envolve segurança e proteção. A tendência nos últimos anos é construir estradas principais e rodovias em Judéia e Samaria que contornam as aldeias árabes. Antigamente, por exemplo, quando você dirigia de Jerusalém para Hebrom, era preciso passar bem ao lado ou através das aldeias controladas pela autoridade palestina, El Arub, e a aldeia de Beit Umar. Ou na Samaria, era preciso passar por Wara, uma aldeia provavelmente conhecida por você. Ela não é nada agradável. Judeus já foram mortos ao passar por essas áreas. Então, estradas de desvio são construídas para evitar ficar preso no trânsito nessas áreas e se tornar um alvo fácil. Para ser sincero, sou grato pelas novas estradas e sou grato por estradas mais seguras. Mas, por outro lado, é loucura como Israel é forçado a gastar centenas de milhões de dólares nessas estradas novinhas, nesses paliativos. As estradas não são uma solução, elas são simplesmente paliativos. Impedir que terroristas representem ameaça é a verdadeira resposta aqui. Infelizmente, essa é a realidade. Ao mesmo tempo, estradas novinhas em folha, que permitem que os passageiros cheguem a Jerusalém ou Tel Aviv, são certamente uma bênção. Há tanto trânsito em Israel hoje em dia. É um prazer ter estradas e rodovias novas e modernas que ajudam você a chegar onde precisa mais rápido e com mais segurança. Quando Israel investe em infraestrutura e melhora a vida na Judéia e Samaria, isso é uma ótima notícia. Além disso, construir estradas é mais um sinal de permanência e soberania, e esse talvez seja o ponto mais importante de todos. Seguindo em frente, ainda mais boas notícias nesta semana. A gente nunca se cansa de boas notícias neste programa. O Conselho Supremo de Planejamento da Administração Civil do Ministério da Defesa de Israel aprovou, na última quinta-feira, a construção de mais de 1.300 unidades habitacionais na comunidade de Kedumim, na Samaria. Eu conheço Kedumim muito bem, tenho família lá. As 1.338 casas planejadas para o bairro Nashalat Ester vão mais que dobrar o tamanho da comunidade de Kedumim, que atualmente conta com quase 5.000 moradores, vivendo em cerca de 1.000 residências, segundo a Israel National News. No total, o Conselho Local de Kedumim está planejando 3.000 casas em 4 bairros planejados, de acordo com o relatório. O chefe do Conselho Local de Kedumim, Oziel Vatig, comemorou a aprovação final do bairro Nashalat Ester, chamando-o de um dia histórico no 50º ano da comunidade. Estamos iniciando um novo caminho de crescimento, construção e renovação para o benefício da geração fundadora e para as gerações futuras, disse ele. Kedumim é uma pioneira do assentamento em Samaria.
agora está alcançando um novo nível de desenvolvimento, enquanto continua crescendo, expandindo e liderando. Vatig, nesta declaração, agradeceu ao ministro das Finanças Bezalel Smotrich, que também é morador de Kedumim. Ele também, é claro, atua como ministro no Ministério da Defesa, responsável por assuntos civis na Judéia e Samaria. Como discutimos no programa, Smotrich e o primeiro-ministro Netanyahu lideraram uma iniciativa sem precedentes para expandir o controle de Israel sobre a Judéia e Samaria. Nos últimos 24 meses, os dois líderes supervisionaram a criação de 69 novas comunidades, aprovaram mais de 60 mil unidades habitacionais e classificaram dezenas de milhares de hectares de terra como propriedade do Estado. Descrevendo a região frequentemente disputada como a espinha dorsal da segurança da nação, Smotrich disse que Jerusalém continuará a expandir seu controle sobre a Judéia e Samaria, inclusive por meio de um boom de construções. Portanto, mais 1.300 casas em nossa terra natal ancestral. O Paz agora definitivamente não vai gostar, mas eu diria que a maioria dos israelenses vai aprovar. Nada é mais natural do que judeus construindo casas na Judéia. E, finalmente, a Embaixada dos Estados Unidos em Israel fez história na última sexta-feira. Eles abriram serviços consulares para comunidades judaicas na Judéia e Samaria pela primeira vez na história. A operação consular temporária de um dia aconteceu em Efrat, que fica em Gush Etzion. Outro serviço semelhante deve ser aberto em breve em Beitar Elite. Além da região de Binyamin, em Samaria, isso de acordo com o Conselho Yesha, que é uma entidade representativa das comunidades judaicas na Judéia e Samaria. Israel Gantz, o chefe do Conselho Regional de Binyamin e presidente do Conselho Yesha, descreveu a medida como justiça histórica. Na quinta-feira, Gantz agradeceu ao embaixador Mike Huckabee, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, na embaixada em Jerusalém, concedendo-lhe cidadania honorária. O prêmio simbólico foi especialmente criado. Era um passaporte comemorativo intitulado Coração Bíblico de Israel, de acordo com o Conselho Yesha. O embaixador Huckabee disse: "É uma honra para mim receber este belo passaporte comemorativo. E quero agradecer à equipe da embaixada pela disposição em fazer o que devemos fazer, prestar serviços aos cidadãos americanos que vivem em todo o país." Esses são comentários feitos pelo embaixador Huckabee a Israel Gantz. Ele disse: "Espero que isso seja útil para as pessoas que agora podem acessar os mesmos serviços civis que antes exigiam viagem a Jerusalém, segundo o diplomata americano." Israel Gantz disse que seu agradecimento e prêmio foram apresentados em nome de todos os residentes da Judéia e Samaria. Ele disse que milhares de famílias na região, incluindo muitos cidadãos americanos, estão vivenciando uma mudança significativa e positiva hoje. O passaporte que apresentei ao embaixador é simbólico, mas reflete uma realidade clara. Judéia e Samaria são o coração da terra bíblica e a região de Binyamin está no centro dessa história, disse Gantz. No início desta semana, a embaixada informou que, como parte da celebração do 250º aniversário dos Estados Unidos e de um esforço para alcançar todos os americanos, o escritório consular ofereceria serviços de passaporte de um dia em vários locais, incluindo Efrat, Ramallah, que está sob a autoridade palestina, Beitar Elite, Haifa, Jerusalém, Netanya e Beit Shemesh. O Ministério das Relações Exteriores de Israel saudou a decisão histórica, dizendo que ela aproximou e fortaleceu os laços entre as duas nações como nunca antes. Agora, pessoal, obviamente os laços são extremamente próximos. Israel e os Estados Unidos estão literalmente lado a lado, combatendo o regime maligno do Irã, eliminando, como dissemos antes, a cabeça do polvo do terror mundial, Khamenei. Então não há dúvida de que os Estados Unidos e Israel estão lado a lado. E aqui, essa pequena história sobre passaporte e serviços consulares só mostra essa relação. E, ao mesmo tempo, quero enfatizar o seguinte: dia após dia, o povo da Judéia e Samaria está começando a ser tratado como os cidadãos das outras partes deste país. Isso levou muito tempo. Mas toda vez que algo básico como isso acontece, serviços consulares para cidadãos dos Estados Unidos, ou um novo projeto habitacional, ou uma nova estrada, isso significa muito tanto na prática quanto na mensagem que transmite. Ou seja, a mensagem é que Judéia e Samaria sempre farão parte do Estado de Israel.
E é isso para o programa de hoje. Quero enviar um agradecimento especial e saudações especiais aos bravos homens e mulheres das Forças de Defesa de Israel que estão nos protegendo. Pelo mar, pelo ar e em terra, em tantas frentes diferentes. Aqui, enquanto Israel está agora no segundo dia desta última rodada, ou desta última guerra, se preferir, com o Irã, estando lado a lado com as tropas dos Estados Unidos. Quero desejar tudo de melhor para eles também. Que haja apenas segurança para essas tropas que lutam lado a lado com o Estado judeu. Agradeço também à equipe da JNS TV que trabalha nos bastidores mesmo durante a guerra. Nosso Vaga Lanterna aqui na mesa, Yuri Sveretsky, gerente da estação, nossa produtora Esther Eden, Ryan Lischitz e Zach Sickerman. Obrigado por acompanhar o Judacation na JNS TV esta semana. Inscreva-se e nos dê um valeu demais. Acesse a JNS TV para essa programação incrível que a JNS oferece. Acesse jns.org para todas as últimas notícias de última hora de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Todos aqui em Israel, fiquem seguros. Só coisas boas. Nos vemos semana que vem no Judacation.